Vamos agora falar dos medicamentos laxativos. Então, esses medicamentos têm como objetivo o tratamento da constipação. Então, eu não consigo defecar, eu vou tomar um medicamento que auxilie nesse movimento e que eu consiga eliminar as minhas fezes. Então, dentro do laxativo, existe a classe, né, dos laxantes, né? Tem várias classes de laxante, na verdade, desculpa. Laxativos são laxantes. Mas eu vou ter várias classes ali. Porém, a gente vai destacar apenas alguns nomes de medicamento que são os mais relevantes, os mais conhecidos. Mas para vocês terem uma ideia, a gente tem a classe dos naturais, que vocês já devem ter até ouvido falar de alguns aqui, fazer um chazinho de algum natural para auxiliar nesse processo de constipação. E a gente tem os medicamentos mais industrializados, seriam, né, um exemplo aí. Pessoal, vou pedir só um minutinho que eu vou precisar pausar aqui. Vamos lá, pessoal, desculpa, é que minha garganta deu ruim, aí eu fui pegar outra água pra mim. Mas a gente tem nessas várias classes, mas a gente não vai destacar qual é cada classe. A gente vai focar em falar os nomes mais relevantes, os nomes que vocês podem entrar em contato mais vezes quando estiver trabalhando atrás do balcão ou de frente do balcão com um paciente pedindo isso, né, ou com prescrição ou sem, que a gente sabe que os laxativos não tem a necessidade de ter prescrição médica para vender, não tem essa questão de restringir receita, né, prender receita. Então a gente consegue vender e muitas vezes a pessoa vai atrás. Falando então desses principais nomes, alguns desses laxantes talvez vocês já tenham até escutado falar, como o Sene, que é um natural, a glicerina, lactulose. Aí eu até trouxe aqui algumas apresentações ali, ó, de xarope, esse daqui, que é como se fosse um pozinho que você. Pozinho não, que é como se fosse um tablet, né? O tablet é o comprimido que você chupa, né? Dissolve na língua. Tem o sais de magnésio, tem o polietileno glicol, que já é um medicamento um pouco mais forte também. Outros nomes. A gente tem muitos medicamentos laxativos, tá? Que tem essa função. Eu acho que daqui o óleo mineral e o lactopurga com certeza é bastante conhecido, né? O lactopurga é o bisacodil e o óleo mineral, né? Óleo mineral. A gente tem também o metilcelulose, a cáscara sagrada, que eu trouxe ali também, com certeza acho que vocês já devem ter ouvido falar. Tem o ducasato de cálcio, potássio e sódio, e aí é esse conjunto mesmo de medicamentos que vai ter essa ação de aumentar a peristalse. Esses medicamentos, eles têm instruções específicas de se usar e eles precisam, é importante, né? Eles precisam não, mas é muito importante que seja utilizado com instruções médicas, porque dependendo da pessoa, eu posso agravar o quadro. Quando a gente está com constipação, a gente se sente inchada, tem algumas cólicas, aquela situação desconfortável, vai no banheiro, faz força e não consegue. Então, esses quadros já são quadros, digamos assim, são sintomas, são sinais comuns que acontecem com a constipação. Alguns desses medicamentos, se eles não forem instruídos para ser utilizados da forma correta, eu tenho grande chance de agravar esse problema, porque eu posso ter os efeitos adversos desse medicamento de forma mais intensa. E aí aqueles sintomas que eu já estava sentindo por conta desse processo de constipação, né, de prisão de ventre, eles vão ser agravados com a utilização do medicamento. E ao invés de me ajudar, de melhorar, de resolver minha situação, eu vou me sentir mais desconfortável ainda. Eu vou falar um pouco, eu acho que já é o próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos adversos, né, os possíveis efeitos adversos, que aí depois eu falo de uma situação específica do lactopurga, né?
Então, todos esses medicamentos laxativos, eles vão atuar no trânsito do intestino. Outra coisa que é importante colocar. Muitas vezes a pessoa tem um problema de constipação, está ligado, não é todo mundo, tá? Não existe uma regra, mas muitas pessoas que têm problema de constipação tá ligado também a uma má ingesta hídrica. O que significa isso? Bebe pouca água. Para o meu intestino, para o meu corpo funcionar, eu preciso de muita água. E como a pessoa bebe muito pouca água, eu priorizo outras situações, porque minha célula é dependente de água. Então eu priorizo mandar água para esses setores que não pode parar e vou, digamos assim, e não mando o suficiente para o meu intestino formar o bolo fecal e ajudar nesse trânsito. Então, muitas vezes está diretamente ligado, e é importante a gente conversar com a pessoa que com o uso do medicamento é importante ela beber água. Beber uma quantidade assim de pelo menos 3 a 5 copos por dia de água. Copos de 200 ml, né? 3, ó. Não, é pelo menos de 1 litro a 1,5 litro. Então vai ser de 5 a 7 copos de 200, né, ml. Pelo menos, tá? Porque o ideal a gente sabe que a média é que a pessoa beba 2 litros de água por dia. Mas incentivar, porque isso auxilia no processo de atuação do medicamento e auxilia que o medicamento faça o seu efeito. Então, a ideia desses medicamentos é aumentar a rapidez que o intestino processa suas fezes. Então, uma pessoa com constipação, o intestino dela tá, digamos assim, quase parando. Ele faz um movimentozinho e é isso. O intestino da pessoa normal, ele fica fazendo movimento, a peristalse o tempo todo. Inclusive, eu consigo, ao escutar essa peristalse, eu escuto o barulho dele mexendo, porque faz ali um vácuo, faz um barulho. A ideia do laxativo é fazer aquele intestino que está quase parado, fazer esses movimentos todos e eu conseguir eliminar. A consequência disso é gerar, então, a indução das fezes, e aquelas fezes, digamos assim, que está ali garrada, ser eliminada pelo meu corpo. Resolver esse quadro de constipação, eliminando aquelas fezes que eu não consigo eliminar. E aí eu volto a reforçar, né? Vocês tentar pensar em uma forma de conversar com o cliente, incentivando o uso de água junto com a medicação. Vocês vão ver que a resposta é muito positiva. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sempre tomo lactopurga, mas nunca resolve, é sofrido, eu fico 10, 15 dias. Você fala assim, na próxima vez que você for tomar lactopurga, tenta aumentar o número de água que você toma. Então, assim, você vai tomar o lactopurga, já tenta tomar ali pelo menos 1 copo de 200 ml ou 2 copos de uma vez ali naquele momento. E tenta vigiar, assim, depois de 1, 2 horas que você tomou, toma mais 1 copo. Tenta aumentar o tanto de água que você toma. Como eu falei pra vocês, não é digamos assim, uma obrigatoriedade. Tem pessoas que bebem muita água e mesmo assim tem problema intestinais, tem problema de prisão de ventre. Mas a maioria das pessoas não bebem. Então, quando você dá essa dica, elas percebem esse efeito muito mais eficiente, porque meu corpo vai ter bem mais água para trabalhar e eu tô colocando um medicamento que vai acelerar o fluxo do meu intestino, vai acelerar o trânsito. Então eu tenho já alguma coisa para acelerar o trânsito e eu tenho água para o meu corpo trabalhar. Então isso ajuda muito nessa resposta. O Bisacodyl, né, que é o lactopurga, o sene e a cáscara sagrada, eles têm um efeito, que é considerado um dos efeitos adversos principais deles, que é irritar a parede do intestino. O que é irritar? É algo que é abrasivo. A parede está aqui e ele vem e fica se esfregando e aí pode gerar lesão. Então, se eu faço a utilização com frequência desse tipo de medicamento,
a longo prazo eu posso desenvolver o câncer de intestino, em algum local do intestino. Posso acabar desenvolvendo câncer por conta desse tipo de lesão, desse tipo de agressão que eles causam no nosso intestino. Isso é uma característica específica desses 3 medicamentos. E aí eu volto a falar, né, que o ideal é que esses medicamentos não sejam utilizados sem o acompanhamento, a conversa com o médico, porque pode ser que a gente tenha aí consequências ruins, né? Como eu falei pra vocês, se a pessoa utiliza sem saber, ela vai utilizar uma grande quantidade de lactopurga, e se ela não aumenta nada o que ela bebe de água e ela bebe muita pouca água, vai demorar pra caramba pra ela ter uma resposta, e pior, ela pode ter uma resposta exacerbada, onde vai ter um quadro de diarreia, e aí ela vai perder mais água que ela nem tem. Então é muito importante essa conversa, porque vocês vão ser a pessoa que vai estar ali na linha de frente vendendo esse medicamento. Quais são então as possíveis reações adversas que esses medicamentos laxativos podem causar? Lembrando que a ideia desse medicamento é liberar as fezes. Então eles podem causar algumas situações um pouco parecidas com a diarreia. Pode causar a própria diarreia, de acabar eliminando assim de uma vez e a pessoa ter esse quadro de diarreia. Pode causar o quadro de náusea e vômito, lembrando que normalmente o comprimido ele tá ligado ao nosso sistema digestivo, e aí pode ter essa resposta, né, de náusea e vômito. Fadiga e fraqueza também pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, que eu vou estar eliminando mais líquido e eu vou estar acelerando o trânsito do meu intestino, então alguns processos de absorção podem ficar prejudicados, como por exemplo, a absorção do potássio. E aí pode ser que eu acabe eliminando potássio nas minhas fezes, e não é ideal que eu elimine grande quantidade desse mineral. Outras situações é que pode alterar o nível de glicemia, aumentando a presença dele no sangue. Então as pessoas diabéticas que vão utilizar laxativos, a gente precisa ficar bastante de olho, acompanhando a alimentação, a ingesta hídrica, né? Ou seja, se a pessoa está bebendo água, tem que acompanhar isso bem de perto para evitar esses quadros de eu ter o processo de aumento de glicose no sangue, e se eu tiver, eu conseguir, digamos assim, intervir, já que já é uma pessoa diabética. A pessoa pode ter lentidão de pensamento, gases intestinais e cólicas abdominais. Lembra que eu falei que a própria constipação, a própria prisão de ventre pode ocasionar quadros de cólica? Gases também, né? Eu não falei, mas pode ocasionar. E aí, o que acontece? Essa cólica ela pode ser agravada pelo medicamento. Porque eu tenho medicamentos que têm como efeito colateral gerar cólica. E eu já tô me sentindo inchada e com cólica porque eu tô constipada. Então, acaba que aquelas fezes não tá andando e dá aquela dorzinha na barriga, na parte baixa da barriga. Isso é comum. Então, acaba que, às vezes, esse medicamento ele piora esses quadros de cólica e também dá muitos gases. E aí tem alguns truques, como o Bisorcadil, que é o lactopurga. O que acontece? O lactopurga, dependendo do quadro de constipação, e é por isso que é importante que seja avaliado junto ao médico, dependendo do quadro de constipação, ele é indicado tomar 2 de uma vez, para que não cause esse efeito de só ficar na cólica, gases e não eliminar. Ele já fazer esse processo de eliminação com diarreia e diminuir os episódios de efeito adverso de cólica e de cólicas abdominais. Porém, tem pessoas que se tomar 2 entra numa diarreia sinistra e fica difícil de cortar essa diarreia, porque eu aumentei, né, a velocidade. Então, mesmo eu tomando soros que cortem, fica às vezes um pouco complexo, tem que comprar um medicamento bem específico, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então eu não posso tomar 2 por conta própria. Isso é importante ser avaliado com o médico que já conhece o seu histórico, já entende do seu quadro de constipação. E ele fala assim, não, então pra você é melhor a gente entrar com 2 medicamentos,
Desculpa, gente, vai. Uma hora dessa eu com sono. Não sou nem seu sono, é só bocejei, mas enfim, desculpa. O médico vai conversar e ver se é interessante entrar já com 2 comprimidos para evitar os quadros de cólica e de gases, né? Mas eu posso acabar também gerando a diarreia quando eu entro com 2 comprimidos. Então, assim, são algumas situações que é importante vocês conhecerem, porque principalmente quando vocês forem ler a receita, vocês entenderem esses pontos, porque para não vender a quantidade a menos pro paciente, porque às vezes fala assim, lactopurga por 3 dias, só que ele tá pedindo para tomar 2 comprimidos de uma vez, e aí você não lê isso, você vende uma embalagem só, por 3 dias, o lactopurga vem com uma cartela de 4, tá tranquilo, mas não, ele pediu para tomar 2 comprimidos, então assim, atenção a isso. Eu acho que eu vou pausar o vídeo e a gente entra no próximo.